oferta de dinheiro, vamos orar para dar início à nossa quinta aula de mestre. Agradeço a cada um que já tem chegado à casa do Senhor, essa é uma manhã de vitória. Aleluia. Vamos orar, pedindo ao Senhor nos dê mais um dia jubiloso, abençoado, alegre, com excelente lição para a glória de Jesus. Pai, nós louvamos, nós agradecemos o seu nome, te agradecemos pelo despertamento espiritual, te agradecemos pelo chamado, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui e nos alimentarmos mais do Senhor. Nós, como igreja, estamos sedentos, nossos corações estão abertos, ávidos por receber mais de Ti, e nós pedimos, Pai, nos abençoa, que essa lição seja mais uma lição primorosa aos nossos corações, edificante, abençoadora, e que, a exemplo do que aconteceu com o seu servo Davi, nós veremos nessa lição aquilo que precisa ser absorvido por nós. Nos ajuda, Deus, em todas as coisas que precisamos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero convidar o diácono Leandro para poder louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres nessa manhã, irmãos? Vocês estão alegres, irmãos, nessa manhã? O Espírito Santo já se faz presente aqui no nosso meio, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 225 da nossa harpa cristã. Hino 225. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente. Ora o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixe tua cruz, se valente, se valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer,
ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Pega essa oportunidade. Glória a Deus, ser valente, né? Irmãos, vamos ficar de pé uma vez mais, tá? Peço a gentileza dos irmãos, vamos fazer a leitura da nossa lição e em seguida a gente prossegue com a aula. Hoje lição 5, tem por título Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Então quem tem a revista, vamos fazer a leitura conforme é procedimento nosso, tá bom? E eventualmente quem não esteja com revista, o texto de referência está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, os versículos são 32, 37, 45 e 51, tá? Quem não tem a revista pode acompanhar na Bíblia e vamos lá. Eu leio, os irmãos repitam após, por gentileza. Lição 5, enfrentando os gigantes e conquistando vitórias. Texto áureo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Amém. Os objetivos da lição, em primeiro lugar, ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Em segundo lugar, explicar que os nossos inimigos não são maiores do que Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Texto de referência, vamos ler todos juntos, até para beneficiar quem está em casa, né? E, enfim, não ficar aquele vácuo, né? Quando eu pauso a minha leitura. Obrigado, Leandro. Todos juntos. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que ocorreu a Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia. Esse é o contexto da passagem. Antes de passar aqui para o período da aula, eu quero convidar o evangelista Edivaldo para poder orar conforme o pedido de oração aqui da revista, que diz: ore para que tenhamos coragem para vencermos o medo na hora das crises.
Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, queremos te pedir, Senhor Deus, a tua graça, para que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer, meu Pai, na caminhada, Senhor Deus, que não tem sido fácil, Senhor Deus, para a tua igreja, que está passando um momento tão difícil, Senhor, em nosso Brasil, Senhor, e por que não dizer no mundo, Senhor. Mas nós te pedimos ter a força de Davi, Senhor Deus, nesta manhã de hoje, Pai, para que nós possamos enfrentar, meu Deus, as dificuldades, enfrentar, meu Deus, as enfermidades, Senhor Deus, que muitas vezes vêm em nossas vidas, Senhor, para nos tirar, Senhor Deus, da tua casa, Pai. Mas eu te peço nesta manhã de hoje, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças, Senhor, para permanecermos, Pai, firme nos teus caminhos, Senhor. Pai querido, Pai amado, agora abençoa a tua igreja, Senhor, com a tua graça, Senhor Deus, aleluia, e com a tua força, Senhor, para que nós suportamos, Senhor, as lutas que teremos que enfrentar, meu Pai, durante essa pandemia, Senhor, e durante essas enfermidades, Senhor, que tem assolado o nosso Brasil, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem sentar, fiquem à vontade. Eu vou sentar também, vocês me dêem licença. Eu estou bem cansado hoje, vim um pouquinho no sacrifício, mas vai dar tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos gigantes tem nessa lição aí? Quantos? 1. Vocês contaram direitinho? Eu contei um monte aqui. Então você tem Davi, que digamos é um inimigo físico, humano, real. Mas além de Golias, se a gente perceber bem, a gente vai encontrar aqui comparações, né? Oposição, dúvida, fraqueza, vários. Eu contei alguns aqui, na casa de 5 ou 6 gigantes, né? Alguns reais, né? Outros inimigos assim que afrontam muito o nosso psicológico, mas eles existem. Uma coisa, irmãos, a gente precisa entender, já inicialmente, né? Nesse preâmbulo da aula, que se tem uma crise que não existe, é crise de gigante, né? Gigante tem bastante por aí, né? Em todos os lugares. E não tem quem não tenha talvez até os seus gigantes de estimação. Sabe aquela prova, né? Que te massacra diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, não é? Tem gente que olha para o imposto de renda ali no mês de abril e fala assim, ó o gigante aí, né? Ainda tem nome, é o leão, né? Mas o personagem dessa manhã matou o leão também. É lógico que a gente não vai sonegar os nossos impostos, a gente não vai deixar que esse gigante nos leve a pecar, né? Fazendo aquilo que não devemos. Mas a gente sabe que o povo brasileiro é bastante sacrificado com alguns gigantes e o imposto é um deles, né? Então a gente precisa perceber, irmãos, que gigantes tem de todos os tipos, muita variedade. E a gente não pode classificar, né, ou desclassificar um gigante existente, né? A gente não pode dizer o seguinte, olha, esse aqui é um parâmetro de gigante agora e a partir de agora todos os outros não são gigantes mais. Porque você deixa de colocar a força suficiente para o êxito em alguma batalha, né? Se você reserva forças e não usa, porque você diz, esse inimigo é fraco, você pode tomar uma rasteira, você pode ser pego de surpresa, tá bom? Então, além de Golias, a gente vai observar na palavra de Deus pontos de atenção que a gente precisa ter para que a gente vença gigantes que outrora a gente não considerava gigantes, tá bom? E principalmente para que a gente não deixe que os gigantes cresçam. Porque, por incrível que pareça, irmãos, o gigante ele não nasceu gigante, não. Ele começa, via de regra, pequenininho, né? Mas a gente vai falar sobre isso aí mais tarde, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no contexto. Eu preciso que os irmãos mantenham a Bíblia de vocês aberta em 1 Samuel 17, tá? A gente vai usar a revista, evidentemente,
mas eu pretendo percorrer com os irmãos todo esse capítulo nos próximos minutos, tá? Então, deixa a Bíblia aberta. São 58 versículos, né? Vamos tentar explorar isso aqui ao máximo. Talvez não na teologia propriamente dita do texto, porque não vai dar tempo, mas pelo menos percorrer expositivamente, tá? Então vamos lá, o contexto é de guerra, o contexto é de oposição, o contexto é de afronta, não é? Existe um povo ali da faixa de Gaza que eles são, assim, opositores ferrenhos, uma pedra no sapato de Israel. Esse povo se chama filisteus. Os filisteus, assim, não se sabe a origem deles ao certo, mas aparentemente eles eram piratas que vieram ali do mar Mediterrâneo e eles começaram a viver ali naquele espaço de terra que se chama faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um paizinho muito pequeno, tá? Ele não tem tanta estrutura física, porém, ele tem um litoral muito grande, tá? Então, assim, ele tem acesso ao mar, que é o que torna aquele país ali um país muito valorizado, né? E, obviamente, acaba ficando muito exposto em situações de guerra. Só que eles também não são fluxicheire, não. Eles são afrontados, mas eles também afrontam bastante. Porque o território da faixa de Gaza está exatamente ali, naquele trecho da Palestina. E ali é uma zona de conflito internacional já há milênios. Né? Tudo por questões de herança. Só a gente olhar na Bíblia Sagrada ali no livro do Gênesis, e a gente vai ver que aquele primeiro desentendimento familiar da família de Abraão gera toda essa dissociação que a gente vê entre os israelitas e os ismaelitas, né? Então, o povo hebreu, ele é muito confrontado desde sempre. Não bastasse isso, uma oposição que basicamente foi gerada dentro de casa, através da família de Abraão, vieram esses povos estrangeiros que entendem que aquela região é muito fértil. Vocês lembram que Deus disse que colocaria o seu povo escolhido numa terra especial, que emana leite e mel. Ali fica muito próximo da Mesopotâmia. Então, é um lugar fértil, é um lugar de clima bom, é um lugar que os animais são bastante parrudos, né? Eles procriam bastante, onde você planta e colhe bastante também, né? Muito embora você tenha ali alguns desertos naquela região, mas aquela é uma região bastante rica. Então, os povos, eles se degladiam com muita facilidade para tentar um conquistar a terra do outro. E assim eles viveram, em constante conflito. Portanto, quando a gente olha para esse texto de 1 Samuel, o que a gente está olhando? Conflito. Então, a gente está vendo os filisteus, mais uma vez, das dezenas ou centenas de vezes que esses povos guerrearam, e essa aqui foi mais uma batalha, né? Então, diz aqui a palavra de Deus que eles se encontraram em Socó, né? Está aí logo no versículo 1 do capítulo 17. Eles reuniram-se em Socó, né? Que pertence a Judá, ou seja, é território do povo de Deus, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, que é o lugar que eles estavam, e Azeca, tá? Esse é o território da batalha. Então, se reuniram os homens de Saul, os homens de Israel, ficaram ali numa colina, e os filisteus ficaram numa outra colina, e entre essas duas colinas, um vale, né? Que era o vale que separava os dois exércitos. Vamos lá. A partir do versículo 4, a gente vai começar a observar aí a descrição do gigante. Então, eu vou ler aqui na Bíblia, que os irmãos acompanhem, veja bem. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Para quem quer adiantar as contas aí, eu já vou dar um spoiler. 2 côvados e 1 palmo de altura corresponde a 2,90 metros de altura. Então, é um cara alto, né? Mas ele não é só alto, mas ele também é largo, ele é forte, né? Porque era característica de povos daquela região de Gaza. Você vai ver no livro de 2 Crônicas que existiam outros gigantes lá, inclusive um deles foi morto. Eu não vou ler, deixa eu ver aqui. Tem um outro gigante, Lami, o nome dele, ele foi morto por um dos guerreiros de Davi, se eu não estou enganado, e ele era irmão de Golias. Está lá no livro de 1 Crônicas, depois eu acho que com calma. Golias, ele não era o único gigante, tinham mais.
Só que acontece, dentre os guerreiros que um exército tinha, eles costumavam, naquela ocasião, ter uma prática que era o seguinte: olha, vamos ver quem é o nosso campeão. Vamos ver quem é o nosso 01 aqui. Pega esse 01 e coloca esse 01 para poder desafiar o 01 do outro exército. Quando vocês verem aqui, ó, versículo 8 do capítulo 17, diz o seguinte, ó: esse gigante, o Golias, ele parou e gritou às tropas de Israel: por que armaste a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Olha só, aqui é o seguinte: era comum nos povos daquela região e daquele período colocarem o seu 01 e o 01 do outro exército para poder guerrear. Mas isso não significava que a força dos exércitos somente estava sendo medida, mas a força dos deuses de cada país. Portanto, veja bem, olha o tamanho da audácia de Golias. Quando ele vai diante do exército de Israel e diz: por que vocês armaram a batalha? Vamos fazer diferente. Pega o melhor que vocês têm e coloca para guerrear comigo aqui no vale. Quando ele está fazendo esse desafio, irmãos, a gente precisa entender de que existe a divindade dos filisteus tentando guerrear contra a divindade do povo de Israel. Ou seja, é uma batalha de deuses. Cria-se no passado que o melhor guerreiro de um povo, quando guerreava, quando duelava, melhor dizendo, com o melhor guerreiro de outro povo, quem estava guerreando ali naquele momento, naquele local, eram os deuses de cada nação. Então, quem está sendo desafiado aqui não é Saul, não é o exército de Israel, é Deus. Deus está sendo enfrentado cara a cara por um homem chamado Golias. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ué, o Deus de vocês não é o Todo-Poderoso? Manda ele escolher um aí para me enfrentar. Vamos ver quem é mais forte, se são os nossos deuses de Gaza, da Filístia, se é a nossa divindade ou se é a divindade de vocês. Estão entendendo a gravidade da situação? Não é um duelo humano acontecendo aqui. Não é um duelo de guerreiros. Existe um homem com 2,90 metros de altura que diz que a sua couraça pesava 5.000 ciclos, ou seja, 60 quilos, uma couraça. É a parte da armadura que você coloca aqui sobre o peito, o peitoral, para proteger de lanças. Essa couraça pesava 60 quilos. Quem já botou um saco de cimento nas costas aí? Pesa, né? E só pesa 50. Pesava 60. E vão combinar que carregar um saco de cimento nas costas é muito mais fácil que no peito, né? Ele carregava no peito, ou seja, é um camarada de força extrema. 2,90 metros de altura, couraça de 60 quilos. A ponta da lança dele pesava 600 ciclos de ferro, ou seja, 7 quilos e 200 gramas. A ponta da lança dele pesava 7 quilos e 200 gramas. Então, olha só, 2,90 metros de altura, 60 quilos de couraça, 7 quilos e 200 na ponta da lança. É um animal. Né? É um camarada preparado para matar, treinado para matar. A vida dele, segundo o que a gente vai ver no próprio contexto da lição, do capítulo, é um guerreiro desde a sua juventude. Ou seja, ele foi treinado, adestrado para poder destruir gente. Mas ele não foi treinado para destruir deuses. Ele não foi treinado para poder afrontar o Deus Todo-Poderoso. Ele pode destruir homens de carne e osso como ele, mas o Deus de Israel ele não é capaz de destruir. Então, olha só com quem esse camarada está se metendo. Olha só que tipo de inimigo ele está querendo arrumar. Ele está desafiando o próprio Deus, não somente o povo de Deus, mas ele está querendo desafiar o próprio Deus. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, após ter feito esse desafio, né, diante das tropas de Israel, dá uma olhadinha no versículo 11 comigo, que está escrito o seguinte, ó: quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados.
O versículo 11, ele é correlato do versículo 24, que é o nosso textuário, né? Dá uma olhadinha no textuário aí na revista, ou vê no versículo 24 do mesmo capítulo, diz o seguinte, ó: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele, né? Fugiam diante dele e temiam grandemente. Então, tanto o versículo 11 quanto o versículo 24 estão falando aqui de medo, estão falando de fuga, não é? Eles temeram e fugiram, ficaram atônitos, atemorizados, né? Eles ficaram muito desanimados e por isso deram no pé. Irmãos, olha só, quando que a gente começa a perder uma batalha? É no campo de batalha? É no campo de batalha? Não. A gente começa a perder a batalha aqui, ó, na mente e aqui, ó, no coração, nos sentimentos. O povo de Israel começou a perder a batalha quando eles tomaram um susto. Caramba, olha quem está desafiando a gente. Olharam o tamanho do Golias, não é? Olharam o tamanho do Golias, viram a sua armadura, viram o seu peso, viram o peso da sua armadura, viram a afronta, temeram e fugiram. Nem Saul, que era desses. Normalmente o rei, irmãos, é interessante vocês entenderem isso. Historicamente, o escolhido para ser o rei da nação, o líder político da nação, via de regra era também o melhor guerreiro. Quando você olhar as características apontadas em Saul, quando ele foi constituído rei de Israel, você vai ver beleza, estatura, né, força. Então fala, opa, esse camarada é um cara bom para nos liderar em batalhas, porque era comum naquela época esse tipo de oposição. Então eles precisavam de uma referência como rei. Então Saul não dava conta, né? Os chefes do seu exército não davam conta. Os soldados, então, mais ainda. Então, psicologicamente, eles começaram a perder a batalha. Ou seja, não precisaram nem pisar no vale e a guerra para o exército já estava perdida. Irmãos, pensa bem, não é a mesma coisa com a gente, às vezes? A gente perde as nossas batalhas, as nossas lutas aqui. Você toma um susto e fala, caramba, como que eu vou conseguir vencer esse obstáculo? Como que eu vou conseguir saltar essa dificuldade? Como que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira? Você olha o tamanho da dificuldade e você já se imagina perdedor. Vocês estão vendo que a guerra começa no psicológico. Dá uma olhadinha na revista de vocês, no tópico 1.1. Olha o que o comentarista está dizendo, né? O título do tópico é Conheça o Deus que você serve. O texto está dizendo o seguinte, ó, o povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel, mas um menino pastor se dispõe a guerrear contra Golias. Irmãos, olha só, o que o povo de Israel fez? Um erro que é comum na vida de todo mundo aqui, que é olhar e conhecer muitíssimo mais do problema do que de Deus que pode resolver os nossos problemas. Entenderam qual foi o erro aqui da nação de Israel? Foi de foco. Foi no que é o foco agora? Eles conheciam mais sobre o inimigo do que Deus. Em outras palavras, irmãos, eles tinham mais fé em Golias. O povo de Israel, no momento do desafio, eles tinham mais fé no poder de Golias, na força de Golias, no poder destruidor de Golias, do que na força do Deus do seu próprio exército. Isso é ausência de fé iminente. É fé na oposição. É fé naquilo que te confronta. E a gente precisa, irmãos, trabalhar a nossa fé. Trabalhar a nossa fé através do contato com a palavra de Deus, em contato direto com o Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa fé, aleluia, é sustentada por Ele. Irmãos, a fé não nasce em nós, a fé é dom de Deus. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios, não é isso? Né? Sois salvos pela fé, pela graça sois salvos, aliás, por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, a fé está pouca, a fé está baixa, o que a gente faz? Ora, Senhor, fortalece a minha fé.
Porque, irmãos, fé é o seguinte: quanto mais contato com Deus, mais o seu nível de fé nele aumenta. A sua confiança em Deus, a sua fé em Deus aumenta à medida que aumenta a sua intimidade com Deus. É isso, né? Tem gente que pensa assim na luta: Deus está distante. Não, Deus não está distante, você que está distante dele. Deus está no mesmo lugar até hoje, no seu trono de glória, na sala do trono, aguardando o seu contato, aguardando a sua oração, aguardando a sua presença diante dele, né? Mas pelo contrário, olha como é que a gente ora. Já prestou atenção como é que a gente ora? Senhor, mais uma vez entramos na sua presença. Aí a pergunta que eu faço é: saiu de lá por quê? Saiu da presença por quê? Né? Se você está entrando mais uma vez, é porque você está num entra e sai, né? E, irmãos, a sala do trono, os santos dos santos, não é repartição pública, né? Não é a sala de um advogado. Você vai, visita, resolve, sai, volta e vai para sua casa. Não, lá é o lugar da nossa habitação, né? Existe o esconderijo do Altíssimo preparado para cada um de nós, irmãos. E quem está lá, está guardado. Quem está lá, confia no poder do Deus Todo-Poderoso. Não perca suas batalhas psicologicamente. Não perca suas batalhas nesse momento de oposição. Não tenha mais fé no inimigo do que fé no Deus que você serve. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso que eu estou falando é espiritual, mas se a gente analisar logicamente, a gente pensa: olha que mole que eu estou dando. Olha para o que eu estou orando, né? Tem uma história que eu já contei aqui para os irmãos uma vez, de uma igreja, que do lado dessa igreja, parede com parede, foi construído um prostíbulo. Olha só. O prostíbulo foi construído do lado da igreja. Aí o pastor falou assim: vamos botar a igreja para orar, vamos botar a igreja para orar, vamos botar a igreja para orar. Irmãos, o prostíbulo fechou. Só que aconteceu, o dono do prostíbulo processou a igreja. Aí no dia da audiência, né, o pastor da igreja falou assim: ô senhor juiz, a gente não tem nada a ver com isso aí não. Eu não tenho nada a ver com o fato do prostíbulo ter fechado. Na sentença do juiz estava escrito assim: estamos aqui diante de um fato inédito. O dono do prostíbulo acredita mais no poder da oração do que o pastor. Porque tinha tudo a ver com o fechamento do prostíbulo. Mas você veja o que é você orar sem confiar. O que é você pedir sem fé. Irmãos, já diz o autor aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Fortaleça a sua fé em Jesus, irmãos, para que você não fique olhando para o tamanho do problema. Vocês já viram aquela frase de caminhoneiro, né? Que já está bem esmorrada já, né? Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Irmãos, é clichê, mas é a mais pura verdade. Confia nisso. O que o povo de Israel tinha que ter feito era exatamente isso. O exército de Deus, que serve ao Deus Todo-Poderoso, devia ter fé o suficiente para falar o seguinte: olha, eu mando qualquer um desses soldados aqui. Em nome de Deus, qualquer soldado aqui é capaz de vencer Golias. Pelo contrário, todos eles se amedrontaram, ficaram atônitos, fugiram, correram. Agora, venhamos e convenhamos, irmãos. Quando você foge de um problema, o problema deixa de existir? Está lá, não é? Aumenta. É aquilo que eu falei. Golias tinha 2,90 metros de altura. Ele nasceu com que tamanho? Igual todo mundo aqui. Pequenininho. É um feto, né? Nasceu, cresceu, por questões genéticas, ficou muito grande e muito forte, mas ele já foi pequeno. Irmãos, a gente foge do problema, o problema não some. O problema está lá, né? O que a gente precisa entender é não agir com negligência ao problema. A gente precisa pegar como uma espécie de lema para a nossa vida, um conselho da palavra de Deus que foi dado a Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Porque Deus, irmãos, Ele não tem compromisso com a covardia, não. Mas não tem mesmo. Vamos fazer, abra sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Desculpa, eu funguei bem no microfone, né?
estou bem, não. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vou ler aqui, ó. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. De poder. Outras versões vão ter palavras correlatas, mas Deus nos deu um espírito de poder, ou seja, de coragem, de ousadia, porque Deus, ele não participa de ajuntamentos covardes. Deus não toma parte com covardes. Porque imagina, se Deus nos deu o seu espírito, não é? Se dizemos isso pelo menos, e a gente age covardemente, significa que a gente está dando um péssimo testemunho da identidade do nosso Deus, que Ele é todo poder, Ele é todo coragem. Se é o Espírito de Deus em nós, devemos agir de maneira poderosa e igualmente corajosa. Essa é a igreja de Deus, é o povo que Ele escolheu para ser o seu exército. Aleluia! Somos esse. Irmãos, guardados as devidas proporções, tá? Guardados as devidas proporções, o que eu vou dizer é com profundo respeito, com profundo carinho, com profundo zelo, por favor, não me entendam mal. A pandemia, ela é um obstáculo, mas ela tem que ser vencida. Quantos ainda estão amedrontados, enclausurados, não é? Trancafiados dentro de casa, sem contato, não é isso? Uma coisa é o cuidado, uma coisa é você se armar contra o perigo, usar sua máscara, o seu álcool gel, não é isso? Tomar a sua vacina. Outra coisa é você fugir do problema, achar que o problema simplesmente vai deixar de existir. Não vai. Sabe quantos especialistas dizem que o coronavírus vai deixar de existir? Nunca. Irmão, olha só, a gente não está esperando que a doença suma. A gente está esperando é que o remédio chegue. Porque a AIDS, desde quando apareceu, nunca deixou de existir. O câncer, desde quando apareceu, nunca deixou de existir. O coronavírus também não vai deixar de existir. Mas a gente consegue produzir, com a ajuda do Senhor, armas de proteção, armas de preparo. Se arme, meu irmão. Se você, por acaso, está assistindo essa aula de casa e se sente nessa situação, eu te digo, seja fortalecido no nome de Jesus. Junte-se a nós, aleluia. Seja forte e corajoso, porque Deus não tem parte com a covardia. Então, deixe de tomar sustos, né? Deixe de ser afrontado pelas más notícias. Eu já contei aqui para os irmãos da unção das boas notícias? Já contei? Acho que eu não contei não, né? Tinha uma igreja aí, irmãos, que estava... ela convidava os seus membros a levar o celular até o altar para o pastor orar e ungir com óleo. Qual é o negócio? É a unção das boas notícias, porque só vão te ligar para dar boa notícia. Irmãos, aqui não tem unção das boas notícias, mas se as notícias ruins vierem, você está preparado. E você está pronto no nome de Jesus. Aleluia. Estejamos prontos. Então vamos seguir. Bom, do versículo 12 em diante, o que a gente vai ter aqui é o relato da presença de Davi junto ao exército do seu povo, né? Diz o versículo 12 aqui, ó, Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos, aqui vai dizer quais são os irmãos mais velhos de Davi, que eram Eliabe, Abinadab e Samar. E Davi era o mais novo de todos esses, né? Vamos lá. Davi está chegando ao local, né, do confronto. E o que ele percebe lá? Que durante 40 dias, de manhã e à tarde ou à noite, Golias ia diante do exército de Israel e falava assim, e aí? Cadê o corajoso? Cadê o fortão aí? E não aparecia ninguém.
Eu não gosto muito de numerologia, não, mas a gente percebe que na palavra de Deus, o número 40, ele parece ter um simbolismo que nos revela alguma coisa no sentido assim de provações e testes, né? Eu separei alguns aqui. Vejam bem, ó. O que o número 40 revela para a gente nesse sentido na Bíblia? Então você tem, cadê? Opa. Peraí que a letra está pequena, deixa eu aumentar aqui. Aqui, vamos lá. Ó. No Antigo Testamento, quando Deus destruiu a terra com água, fez chover por 40 dias, né? E 40 noites, no caso. Depois que Moisés matou o egípcio, ele fugiu para Midian, onde passou 40 anos, né? No deserto. Moisés esteve no Monte Sinai por 40 dias. 40 dias. Moisés intercedeu em nome de Israel por 40 dias e noites. A lei especificava um número máximo de chicotadas, que também era de 40. Né? Os espiões israelitas levaram 40 dias para espionar Canaã. Os israelitas vagaram por 40 anos. Né? Cadê? Quando Elias fugiu de Jezabel, ele viajou 40 dias e 40 noites. Então, por algum motivo, que a gente não sabe qual, ninguém tem resposta para isso, e não adianta buscar, né, simbolismos ocultos, códigos da Bíblia, não adianta a gente buscar isso. Por algum motivo, Deus escolheu o numeral 40 para tipificar provações e para tipificar também algum tipo de batalha, algum tipo de crise. Eu vou pedir uma gentileza, alguém leva um microfone para o irmão José? Ele levantou o dedo ali, depois ele faz ali o seu comentário. Mas deixa eu só reforçar uma coisa, se os irmãos tiverem qualquer pergunta, tá? Vamos guardar para o final da aula, igual a gente combinou uns dias atrás, tá bom? Eu vou abrir aqui agora, mas qualquer coisa, tá? A gente tenta guardar aí para o final da aula. Então existe esse símbolo, ou seja, irmãos, olha só. Quando a gente vai falar de Bíblia Sagrada, né, de trajetória do povo de Deus, em momento nenhum a gente vai encontrar ausência de conflito, tá? Quando você foge, né, pegando aqui um pequeno gancho no ponto anterior, quando você foge, o que você está querendo? Não é milagre, é ausência de luta, não é? Irmãos, não existe a menor possibilidade de você viver milagres da parte de Deus e, ao mesmo tempo, você viver ausência de conflito, ausência de luta. Se você quer milagre, é evidente que você vai precisar viver alguma situação de oposição. Só que o que a gente sempre reforça com os irmãos, em pregações, o pastor tem falado disso aqui ostensivamente, provas não são para nossa destruição, são para nossa edificação, são para forjar o nosso caráter, são para nos transformar, para nos moldar, para nos lapidar, não é? Quando você pega as palavras de Jesus lá em João 15, ele vai fazer ali uma metáfora, né? E vai dizer o seguinte, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Toda a vara, né, todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. O que a gente está falando de poda, irmão? Poda é o que? É cortar. Irmão, olha só, a gente já está em Jesus, glória a Deus por isso, já fomos enxertados na videira, mas não significa que em algum momento a gente não precise ser podado. A poda precisa vir, né? A poda precisa vir até nós. E, irmão, já viu o tamanho de uma tesoura de jardineiro, como é que é? Não mete medo também? Aqui Golias, para Israel, tipifica uma tesoura de jardineiro, aquele troço que mete medo. Quem é que corta a unha com a tesoura de jardineiro aqui? Não dá. Mas é como se estivesse sendo feito aqui. Então Deus, tá? Ó, preste atenção nisso. As nossas batalhas são permitidas por Deus. Nenhuma delas, tá? São iniciativa de Satanás, não. Tá? Até Jó, quando foi afrontado, teve que pedir permissão ao Senhor lá. Lembra disso, né? Então, toda luta que vem, irmãos, é permissão de Deus. É permissão de Deus. Então, tem hora que, entre aspas, você vai ter que cortar a tua unha com uma tesoura dessa de jardineiro.
é difícil, está arriscado perder um dedo, mas tem que acontecer, tem que fazer. É Deus que permite para o nosso amadurecimento, né? Deus permite para o nosso crescimento espiritual. Já está com o microfone, irmão? Pode falar. Pai do Senhor para a igreja. Amém? Eu estava meditando. Quiser tirar a máscara para melhorar um pouquinho? Só para isso. Eu estava meditando na palavra, eu estava observando a respeito desses 40, que várias passagens falam sobre 40 dias, 40 anos. E você citou aí agora, e faltou os 40 dias que Jesus jejuou. Sim, tem também. E aí eu estava pensando em fazer essa pergunta a você, o sentido desses 40 que vem de lá até cá, no Novo Testamento. Irmão, eu agradeço a oportunidade. Em nome de amém. Jesus. Irmão, eu até procurei, mas sendo muito franco, eu não encontrei um comentário bíblico, um teólogo que explicasse, talvez cabalisticamente, o sentido dos 40. Não tem, tá? Assim, é um símbolo. A gente tem o 40 como símbolo, tá? Do mesmo jeito que a Bíblia apresenta o número 7 como um símbolo de perfeição, o número 6 como uma marca da besta, etc. A gente tem a presença do número 40, do numeral 40 na Bíblia, como a identificação de provações, de lutas, de testes, de crises, né? Mas o motivo de ser 40, a gente não sabe, assim também como não sabe o motivo de ser o número 7, o da perfeição, de ser o número 6, o número da besta. Eu não consigo encontrar uma explicação para os irmãos, tá? Se Deus um dia nos revelar, né, quem sabe a gente debate aqui na escola bíblica. Mas vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. A gente falou aí já são 10h20. Versículo 25. Vamos ler a partir do 25. Não, 24, né? 24 fica melhor. A gente já falou aí de Golias, a sua armadura, o susto, o símbolo da prova. Vamos lá, 24. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar e lhe dará a sua filha por mulher e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos seus homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Então, a pergunta que Davi fez já havia sido respondida no versículo anterior, né? Só que no caso aqui ele tá buscando saber com as pessoas ali ao seu redor que tipo de recompensa terá. Olha só, olha o que Davi está ensinando aqui para a gente nessa situação. Tem um gigante, tem uma guerra, tem uma crise. De um lado, um opositor forte, de outro, um exército amedrontado, né? Esse é o cenário. Aí Davi olha assim e vê: poxa, o exército do meu povo está amedrontado. E do outro lado, existe um homem corajoso para poder desafiar um exército apenas. Ah, não. Ah, não pode. Deve ter alguma recompensa aí. Alguém vai ser premiado aí. Quem pegar esse camarada aí não vai ficar pobre, não. Quem pegar esse camarada aí, ele não vai passar aperto no restante da vida, não. O que está acontecendo aqui, irmãos? Em outras palavras, aquilo que para o restante do exército era crise, para Davi é oportunidade. Olha o que está acontecendo. Davi está dizendo: olha, rapaz, se eu mato esse cara, eu caso com a filha do rei, eu entro para a família real, fico isento de impostos, minha família fica isenta de impostos. Eu vou ter ganhos para mim, para o exército e para minha família. Ainda caso bem. E quem queria, irmão? Ninguém. Por quê? Porque as pessoas olham mais a adversidade do que as oportunidades. Isso aqui foi o principal assunto que a gente trabalhou na primeira lição. A primeira lição do nosso trimestre, aqui, ó, prosperando em meio às crises. Eu lembro que eu dei essa lição aqui, aliás, o pastor deu essa lição aqui para os irmãos, eu dei a segunda, o pastor deu essa primeira, e prosperar em crise é isso, é enxergar oportunidades. E é o seguinte, ó,
O irmão Olai tem uma profissão. A profissão dele está em baixa, vai trabalhar como Uber. É uma oportunidade. Eu estudei para trabalhar na indústria. A indústria está em baixa, estou trabalhando no comércio. É uma oportunidade. É isso. A gente, irmão, não precisa ser rígido demais na nossa trajetória de vida. A gente tem que ter uma coisa que, quem é da indústria naval aqui conhece bem esse termo, é resiliência. É você, de certa forma, ser um pouco mais maleável às situações. É isso. Existe uma situação acontecendo. Davi não é louco, Davi não é doido de pedra. Davi é uma pessoa, sim, de fé inabalável, guerreira e corajosa. Mas ele não procura olhar primordialmente para as oposições, mas ele olha para as oportunidades. E é isso que a gente precisa ficar atento. Existem oportunidades que Deus todos os dias coloca diante de nós e nós não aproveitamos. O Brasil, irmãos, nos últimos 6 anos, passou a ser o país dos empreendedores. O Brasil era muito agrário, era um país agrário. A gente tem aí esse setor do agronegócio, que ele é economicamente muito importante para o Brasil. A gente tinha muitos trabalhadores nesse sentido, né? Mas o Brasil também era um país em industrialização, né? Com muitas indústrias, com muitas obras civis. Então, tinha muitas pessoas trabalhando nas cidades. Eventualmente, quando o desemprego vem, essas pessoas vão ter que se virar fazendo bolo, vendendo quentinha, abrindo seu próprio comércio. A minha esposa tem um primo que ele está desempregado, eu acho que pelo menos há uns 6 anos. Há 6 anos ele não deixa de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque existe um chuveiro para instalar, uma porta para arrumar, um piso para botar, um armário para fazer. Irmãos, a gente precisa enfrentar as oposições, achando as oportunidades que Deus abre diante de nós. São oportunidades. Mas às vezes a gente olha para a gente e fala assim: eu não estudei para fazer isso. Eu não me preparei para isso. Isso aqui não é para mim. E nem tentou. Nem tentou. A gente está diante de um exército que correu e nem tentou. Davi olhou o quadro, olhou o cenário e falou: eu vou lá e resolvo. É isso. A coragem serve para esse tipo de momento. Para que você possa suplantar todas as dificuldades e você achar novas saídas em nome de Jesus. Esse é o ponto. Então, fica a dica a todos os nossos irmãos. Então, vamos lá. Quando Davi ele se coloca nessa situação de olhar essa oportunidade, ele encontrou uma oposição. Mas quem diria, essa imposição não foi a dos filisteus, não. Ele encontrou a oposição de Eliabe, seu irmão. Versículo 28. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Irmãos, quem diria, né? Oposição dentro da própria casa. Não bastassem as oposições externas, não bastasse um exército inimigo, não bastasse um insolente tentando afrontar o povo de Deus e ao Deus de Israel, Davi encontra oposição dentro da sua própria casa, no meio dos seus irmãos, no meio da sua parentela. Queridos, não tem nada mais decepcionante que isso, mas isso é uma realidade, né? Existem pessoas que estão junto conosco e, de alguma maneira, eles vão tentar frear os planos de Deus na vida da gente. Vamos olhar 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em Mateus, capítulo 10, versículo 36. Mateus 10, 36. Diz o texto, Mateus 10, 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Né? O contexto que Jesus ele falou essa passagem aqui, ele está
A gente chama isso aqui de um dos textos da grande comissão, que é Jesus separando os discípulos, né? E dizendo o seguinte: olha, vocês vão pregar o reino dos céus, vão começar aqui por Israel, falar aos seus próprios irmãos, falar às pessoas da sua própria família. Contudo, mesmo que a mensagem seja boa, né? Mesmo que você tente falar a respeito do reino de Deus para as pessoas da sua própria casa, não pensem que vocês vão ser abraçados, que vocês vão ser queridos, né? Que vocês vão ser bem recebidos. Existirão locais que nem abrirão as portas para vocês. Inclusive, existirão pais que rejeitarão filhos, filhos que rejeitarão pais. E o versículo 36 vai dizer, ó, não penseis que... Não, perdão. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família, porque as oposições à mensagem do Evangelho, aos propósitos de Deus, virão de dentro da sua própria casa, dentro do seu círculo de amizade. Irmãos, não adianta o seu nível de talento, o seu comprometimento, o seu contato com Deus, sempre vai ter quem duvide de você. Sempre vai ter. Aí você pensa que é o de fora? Não, o de fora é facílimo convencer. Sabe uma coisa que eu aprendi? As pessoas de fora, aquelas que não nos conhecem, elas olham para nós e só se baseiam em uma coisa, em evidência. O Rodrigo faz? Ele não faz? Ele consegue fazer? Ele não consegue fazer? Se eu demonstrar, acabo com as dúvidas das pessoas de fora. Agora, quem é de dentro, quem me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu sou capaz, ele sabe aquilo que eu consigo, e mesmo assim ele vai duvidar. Não é? Irmãos, quantos pais e mães a gente já viu assim? Não, meu filho não pode ser médico, a gente é pobre. Não é? Não, medicina é coisa para quem tem dinheiro, né? Não, ser engenheiro. Não, meu filho, faz o curso técnico, né? Não desprezando os técnicos, não, que existe técnico muito bom e que ganha muito dinheiro, né? Mas é mais aquela questão do símbolo, nível superior e nível médio, né? Então eles classificam que a gente pode fazer certas graduações e outras a gente não pode. Tem pessoas que tentam frear o plano de Deus na nossa vida, essas pessoas estão ao nosso lado. Para quem foi que Jesus Cristo disse, arreda Satanás? Foi para um ímpio? Foi para quem? Para quem? Para Pedro. Versículos antes, olha o que Jesus disse para Pedro, né? Bem-aventurado, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Ó, ele é elogiado num versículo, passa alguns outros versículos da palavra de Deus, Jesus Cristo tem que olhar para ele e dizer, arreda Satanás. Por quê? Porque ele estava tentando impedir os planos de Deus na vida de Jesus, que era ir para Jerusalém morrer. Irmão, vocês estão entendendo? Tem pessoas que não vão entender o plano de Deus na vida da gente e vão tentar nos frear. Com a desculpa que estão tentando nos proteger. Irmãos, eu fiquei muito triste mesmo, vocês não sabem como. Eu tenho uma amiga que fez um curso de missões comigo, o pai dela é pastor, e falou o seguinte, tira isso da cabeça, ir para o meio do mato, ir para a África, ir para o meio da selva, você tem um futuro brilhante pela frente. Irmãos, o meu coração partiu por ela. Falei, gente, um pastor viu na filha dele vocação missionária e desestimulou. O que é isso, irmão? Sabe? E a gente faz isso, né? Agora eu vou comentar isso no contexto geral, com a suposta prerrogativa de proteger. Quem somos nós para proteger alguém, irmãos? Quem somos nós? Até a Bíblia, lá em Salmos, quando vai falar da relação de pais e filhos, diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. São para serem lançados. Irmãos, quantos de nós aqui Deus lançou? Sabe, com um futuro brilhante pela frente, uma obra ministerial maravilhosa pela frente, uma vocação linda que Deus entregou, mas de repente vem alguém que se levanta diante de nós como barreiras e a flecha para no meio do caminho. E de repente aquele horizonte que Deus tinha destinado para cada um de nós, a gente se vê bloqueado. E bloqueado não pelos de fora, mas bloqueado pelos de dentro. Porque existem uns Eliabes,
tentando dizer, rapaz, isso aí é presunção sua, né? Como é que é as palavras que ele usa aqui? Versículo... Aqui, ó, eu conheço o teu orgulho, versículo 28, e a maldade do seu coração. Tem pessoas que vão te julgar, tem pessoas que vão me julgar. Irmão, vocês acham que eu não sei que eventualmente pode ser que tenha alguém que olha para mim e fala assim, ah lá, quem o Rodrigo pensa que é para estar ali pregando, para estar ensinando? Quem o Rodrigo pensa que é? Ah lá, você acha o sabichão melhor que todo mundo? Irmãos, eu não sou bobo. Eu já tenho 33 anos de idade, passei da inocência há muito tempo. Eu sei que existe esse tipo de gente. Né? Irmãos, aqui todo mundo é adulto, né? Tem só ali as crianças ali, duas, né? Com máscara, tá bom? Fiquem tranquilos, protegido. Mas assim, todo mundo aqui é adulto, sabe que nem todo mundo confia na gente. Que as pessoas julgam a gente, colocam maldade no nosso coração onde não tem. A gente não é perfeito, mas a gente procura acertar, e mesmo assim as pessoas enxergam maldade. Então, irmãos, a oposição, né? Para quem estava esperando somente Golias como um gigante aqui, de repente encontra um gigante dentro de casa, é um susto muito maior do que vir um opositor de fora, né? Então, a gente também precisa aprender a se desviar. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer que não é contra carne e sangue que nós temos que guerrear, não é? Mas contra os espíritos da maldade, contra o regente desse mundo de trevas, contra esse sistema maldito, né, que toma a mente das pessoas e vão compeli-las a obstruir os planos de Deus através da vida da gente. É isso. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Se eventualmente os irmãos encontrarem oposição na igreja, encontrarem oposição na família, faça como Davi aqui, que ele não discutiu, ele virou as costas e continuou o assunto dele. Né? Porque olha só, Eliabe disse o que disse, e o que Davi fez? Ó, versículo 30, versículo 29 e 30, né? Davi respondeu, o que eu fiz agora? Não posso nem conversar? Ou seja, não fiz nada demais. Versículo 30, então se voltou para outra pessoa, né? E repetiu as suas perguntas. Tipo assim, Eliabe, não quer me ajudar, mas também não me atrapalha. Sai daqui, some daqui. É isso, irmão. Para de perder tempo com gente, me desculpa a expressão, inútil. Para de perder tempo com inutilidade, tentando se defender, tentando guerrear, tentando discutir, tentando sustentar as suas ideias. Né? Não, eu estou certo, eu vou te provar que eu estou certo. Larga a mão disso, larga a mão disso. Fulano não quer te ajudar, abre mão dele e parte para outro. Faz igual, está na própria passagem de Mateus 10. Sacode a poeira que está nos seus pés e parte para outra cidade. Ninguém aqui quer ouvir, tem quem queira. É assim. Ah, não tem oportunidade na igreja para pregar? Prega na rua, prega na praça. Não é? Ah, eu não posso cantar na igreja? Abre o celular em casa, coloca no Facebook, faz uma live e canta, irmãos, até igual a cigarra, até estourar o peito. Mas canta, canta, se esse é o seu dom, canta. Mas não se apegue às oposições no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, como eu perdi tempo com isso, como eu fui aguerrido, como que eu discutia, né? Eita, como que eu era guerrilheiro de Facebook. Como que eu reclamava das coisas, como que eu era birrento, como que eu era pirracento. Irmãos, eu me conheço. Eu me conheço. Eu, nesse sentido aqui, ó, se fosse o Rodrigo, há 5 anos atrás, no lugar de Davi nessa passagem, eu estava enfiando a bolacha na cara do Eliabe, brigando, aguerrido. Eu vou te provar que eu estou certo, né? Não, irmão, larga isso, larga isso. Larga e deixa que as suas vitórias sirvam de testemunho da verdade que você estava falando lá atrás. Nada melhor do que se concretizar, do que se materializar os sonhos de Deus na sua vida e provar que Deus estava contigo para aquelas pessoas que sempre duvidaram de você. Glória a Jesus. Vamos lá. Diálogo de Davi com Saul agora, para a gente encerrar. Lição rica, né, irmão? Lição muito rica. Dá para fazer uma revista aqui só sobre essa passagem. Mas vamos lá. 32.
Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Olha só, irmãos. Davi ele vai diante de um rei medroso, omisso, negligente, diante de um exército acovardado. E o que Davi faz? Otimismo. Otimismo. Né? Olha, não se abalem, né? Não se deixem desanimar. Não deixe esse incircunciso vir diante do exército do Senhor e falar essas coisas que ele anda falando. Se animem, tenham coragem. Davi, irmãos, ele tem um espírito otimista. A situação está difícil, mas Davi ele não jogou as pessoas ainda mais para baixo. Você já teve naquela situação de luta, né? Aquela prova mesmo ali doída, aí sempre chega aquela pessoa e fala assim: irmão, está difícil, né? Irmã Dalva. Quem diria, né, irmã Dalva? Né? Olha, se fosse eu também não aguentaria, né? Te coloca mais para baixo ainda e ainda te diz assim, ó, eu não consigo te ajudar em nada, porque se fosse eu, estava pior. Ó. Irmãos, existem pessoas assim, negativas, que te jogam para baixo, não é? Fala, quanto sofrimento, lá. Ainda fala assim, né? Ainda fala uma palavra que ao meu ver é inadequada, tadinho, né? Porque tadinho vem de coitadinho, e coito os irmãos sabem o que significa, né? Então, não chama ninguém de tadinho não, irmão, nem de coitado, em nome de Jesus, amém? Lá, como sofre, né? Maria das Dores, né? Nem sei se tem não tem nenhuma Maria das Dores aqui não, acho que não, tem não, né? Lá, como sofre, né? Que vida sofrida, que vida difícil, né? Aí você chega concordando ali com aquele, né? Com todo aquele sofrimento, né? Não agrega em absolutamente nada, né? Você não estende a mão. Irmãos, aquilo que todo mundo já sabe, aquilo que é evidente, você não precisa repetir, né? Se é para abrir a boca, vamos tentar dar um novo horizonte, dar um novo caminho, dar uma nova perspectiva, um outro olhar, né? Vai dar tudo certo no nome de Jesus, você vai sair dessa, Deus está olhando por você, Deus não se esqueceu de você, Deus tem ouvido as suas orações, estou orando contigo, estou nessa peleja junto com você, meu irmão, junto com você, meu irmão, minha irmã, a gente vai sair dessa juntos, aleluia. Davi ele é otimista e agregador, porque em primeiro lugar ele diz, não desanime, e em segundo lugar ele diz, teu servo lutará contra esse filisteu, ou seja, essa causa é minha também, essa luta também é minha, eu sou de Israel, sou da tribo de Judá, sou novo, mas eu posso contribuir, não é? E isso também nos ajuda a não afastar as pessoas que podem contribuir, mesmo que seja minimamente, nas vidas da gente, irmãos. Né? Às vezes vem um irmão ali com toda a boa vontade do mundo, né, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, se esforçando. Aí a gente fala assim, mas o irmão não pode fazer nada, o irmão não tem dinheiro, o irmão não tem recurso, o irmão não tem ajuda. Irmão, não dispensa. Não dispensa o otimismo do seu lado. A gente olha muito para coisas, mas não olha muito para pessoas, não é isso? A gente procura olhar os recursos que a pessoa tem, que pode oferecer, do que simplesmente a presença delas. Irmãos, olha só, entre uma pessoa com muito recurso, com muito dinheiro, e negativa, pessimista, e uma pessoa pobre que não tem nada, mas otimista, fica com o otimista. Dispensa o negativo, dispensa as coisas, e fica com as pessoas que são agregadoras, né? Que geram algum valor, que estão do seu lado ali, mas estão do seu lado de verdade, no nome de Jesus. Vamos aprender a fazer as boas escolhas, né? Só que Davi ele se apresenta, versículo 33, né? Davi ele se apresenta para a batalha, ele chega todo animador, ele chega encorajando, né? Obrigado, irmão Dalva. Valeu. Ele chega todo otimista, aí vem as palavras negativas mais uma vez, né? Dessa vez de Saul, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, tu não poderás lutar
contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Irmãos, olha só, isso aqui é comparação. Vamos comparar a gente com o retrospecto de outra pessoa. Em outras palavras, Davi, quem é você? Você já viu o currículo do gigante? Você já viu o tamanho? Já viu a coraça? Já viu a lança? Já viu a idade? Já viu desde quando ele é guerreiro? Já viu a experiência? Já viu quantas batalhas ele já ganhou? Quem é você, Davi, perto desse cara? Comparações. Comparações são feitas conosco a todo momento. Sempre vão nos medir. E o pior, a gente não sabe quem é o parâmetro. Estão nos medindo, mas a gente não sabe quem é o modelo. Aí foi difícil, né, irmão? Vamos comparar alguém que a gente não sabe sequer quem é. E pior, se aquele currículo é verdadeiro, né? Esses dias aí teve uma situação de um ministro da educação aí que estava com o currículo todo falso, né? Na mesma semana ele foi de pós-doutor a bacharel, né? Era pós-doutor na Alemanha. Aí a faculdade da Alemanha falou, aqui ele não fez pós-doutorado não. Aí ele era doutor na Argentina. A da Argentina falou, não, aqui ele não entregou a tese dele. Aí foi pro mestrado. O mestrado falou, ó, o mestrado dele ele fez cópia, é plágio, é crime. Acabou que de pós-doutor no currículo ele virou bacharel em uma semana quando investigaram a vida do cara. Irmãos, às vezes é assim. Às vezes vão nos comparar com o bambambam da vida, que aquilo ali é tudo um balão inflado, né? Tá igual um pombo ali com o peito estufadão, mas é tudo de mentira. É melhor, irmãos, a gente ser pequeno, né? Em crescimento constante, lento, porém constante, do que uma pessoa que se apresenta imediatamente todo grandão e, na verdade, é um baita de um mentiroso. Irmãos, ó, eu atuo há 5 anos, 6 anos numa área que é muito fácil mexer com a vaidade das pessoas, que é a área da teologia. Irmãos, como eu encontro teólogo de orelhada? Teólogo que nunca leu, só ouviu falar. Papagaio. Cita Agostinho, cita Tomás de Aquino, cita os filósofos, cita os pais da igreja, cita a patrística, cita a história, nunca leu um livro. É capaz de se embananar para achar um livro da Bíblia, na hora de fazer uma leitura devocional. É gente que tem um currículo falso. É contra esse tipo de gente, irmãos? Perdão, contra não. É com esse tipo de gente que estão comparando a gente. Pessoas com trajetória honesta, verdadeira, sendo comparada com alguns bambambãs que estão aí na frente, que estão na crista da onda, com uma vida de mentira, forjada. Não é? É isso. Agora, o que vocês preferem? Existem aqueles que, infelizmente, estão entre nós, mas buscam esse caminho. Sabe por quê? Porque o currículo é falso, mas dá evidência. Te dá fama, não é? Você fica por cima. Esse é o problema. Agora, Davi, olha onde é que estão as vitórias de Davi. As vitórias de Davi todas estão ocultas. Ele matou um leão, mas ninguém sabia. Mas era verdade. Ele matou um urso, ninguém sabia, mas era verdade. Ou seja, irmãos, sabe o que isso aqui me mostra? É que existem vitórias da nossa vida que não são vitórias evidentes, que vão ganhar notoriedade, mas são vitórias que trabalham em nós, no nosso caráter e na nossa fé. E vai ter uma hora que essas vitórias vão nos dar cabedal para a gente enfrentar as dificuldades futuras. Não é? A gente quer se orgulhar das vitórias que todo mundo pode ver, né? É gostoso, né? Quando eu compro um carro novo e trago aqui a chave. Eu não estou criticando quem faz isso não, irmão. Pelo contrário, tá? Eu só estou dizendo que é gostoso. Quando você compra um carro novo, pega a chave do carro e fala, aqui, pastor, ora aqui pelo carro que eu comprei. Né? Pô, irmão, que delícia, né? Isso é bom demais. Isso é uma bênção. Mas existem vitórias que a gente vai receber e ninguém vai saber. E dessas vitórias você precisa se orgulhar de igual modo. Você está entendendo? Existem vitórias que são muito ali entre você e Deus.
mas você não pode desprezá-las. É experiência sua com o eterno. Sabe? Irmãos, tem vitórias que eu recebi de Deus e só eu sei que eu recebi. Só eu sei que foram grandes milagres. Existem realizações que Deus fez através das minhas mãos que só eu e Ele sabemos. Está em oculto, está guardado, mas está muito bem guardado e isso é verdade. Aleluia. Então as comparações são feitas, irmãos, e comparações também são outro gigante terrível que a gente enfrenta na vida, né? As comparações são infelizmente, assim, são um grande problema que a gente tem. Tem um ponto aqui, juntamente com esse. Lembrei. Tem até um comentário aqui na revista, mas não, eu vou evitar de ler, porque esse comentário aqui, ele só está na revista do professor. Vamos fazer o seguinte, vamos ler esse mesmo comentário aqui na Bíblia, tá? No mesmo texto de 1 Samuel 17, olha o que a gente vai ver. Versículo 38. Olha o versículo 38. Vamos dar uma avançada aqui. Saul colocou sua própria armadura em Davi. Pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou a armadura. Bom, com muito custo, o que aconteceu? Saul, ele concordou. Falou assim: meu filho, você quer ir? Vai com Deus, né? Até no versículo 37, o finalzinho está dizendo: vai e o Senhor esteja contigo. Eu não consigo, assim, depois de tanta desconfiança que Davi passou, se esse vai e o Senhor seja contigo, foi uma expressão sincera de Saul, né? Às vezes ele falou isso até com um certo desdém. Vai com Deus, vamos ver no que vai dar. Não sei, eu duvido muito que Saul, nesse momento aqui, estivesse confiando que as coisas dariam certo e que de fato Deus ajudaria Davi. Mas enfim, não vamos julgar o Saul, né? A própria história de Saul já o julga, então a gente não precisa nem dizer muita coisa. Mas eu creio que não, por quê? Porque por mais que ele tenha dito: Davi, vai com Deus, né? O Senhor esteja contigo. Qual é a primeira atitude de Saul? Davi, tem uma armadura aqui, pega ela. Em outras palavras, vai com Deus, mas eu não estou achando que Deus vai ser suficiente, não. Pega uma armadura aqui por via das dúvidas, né? E vestiu a sua armadura em Davi. Colocou o capacete, colocou a couraça, entregou a espada, e Davi ficou, né, tipo aquele boneco, né, de feira, né? Fica ali todo duro ali, sem conseguir andar, tipo aquela estátua viva. Deus falou: não dá, eu não estou acostumado com essas coisas. O que isso aqui revela para a gente, irmãos? Deus, Ele tem preparado para cada um de nós armas específicas, talentos específicos, vocações específicas. E dois erros acontecem, né? É uma estrada de mão dupla. É um erro que vai daqui para lá, e digamos que o mesmo erro volta de lá para cá, que é: ou eu pego as minhas vocações e eu tento transportar isso para a vida de alguém, ou eu pego as vocações e talentos de alguém e tento transportar para a minha vida. Isso aí, irmãos, é, digamos assim, uma falta de identidade cristã, uma falta de identidade espiritual. Porque Deus, Ele tem destinado uma vocação específica para cada um de nós. E em matéria de vocação cristã, a gente precisa se conhecer, mas se conhecer em Cristo. Porque Cristo hoje é a nossa nova identidade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ali versículos 8 e 9, final do versículo 8, início do versículo 9, se você emendar, vai estar escrito assim, que eu possa ganhar a Cristo a fim de ser achado nele. Ou seja, a gente ganha Cristo, a gente recebe Cristo na nossa vida e também nele nós somos encontrados. Porque quando a gente pega a palavra vocação, quem já fez um teste vocacional sabe,
que é um teste vocacional? É uma jornada de autodescoberta, né? Você tenta se descobrir e a partir de quando você descobre quem você é determinado ali qual é a sua profissão, o que vai ser do seu futuro, né? O que você vai ser quando crescer, digamos assim. Crianças já passaram muito por testes vocacionais. Mas veja bem, a vocação cristã não é uma jornada de autodescoberta, é uma jornada onde eu descubro a minha identidade em Jesus. E Jesus, Ele entregou a cada um de nós as vocações que Ele quis. Então não adianta a gente trabalhar transferência de ferramenta, transferência de vocação, porque para cada um Deus deu armas específicas, não é? Então, veja bem, quando você vê ali 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11, olha o que está escrito lá. 1 Coríntios 12, irmãos, eu já estou encerrando, tá? Desculpa estender. Versículos 12. Aliás, capítulo 12, versículo 7 a 11, ó. Aqui é um texto que fala sobre os dons do Espírito. E diz o seguinte, ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, outros a realização de milagres, outra a profecia, outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, a outra interpretações de línguas. Notem o versículo 11. Mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Ou seja, as armas que o Rodrigo tem, eu recebi pelo querer do próprio Espírito Santo. As armas que o pastor Eustáquio recebeu, ele recebeu através do querer do próprio Espírito Santo. Evangelista Edivaldo, a mesma coisa. Irmã Dalva, diaconisa Dalva, a mesma coisa. Presbítero Elias Vieira, presbítero Manuel, presbítero Gerson, todos os irmãos. Cada um com as suas armaduras, cada um com as suas armas, cada um com as suas vocações. Irmãos, veja bem, se eu não fui treinado para lutar com espada, para que eu vou pegar uma espada? Eu nunca fui treinado para lutar com espada. Uma espada na minha mão serve de quê? De nada, é capaz de eu me machucar com ela ainda. A Bíblia conta uma história interessante, está lá em Juízes no capítulo 3, um personagem que muito pouco se prega sobre ele, Eude. Quem já ouviu falar de Eude aqui? Eude, pastor aqui. Olha só, Eude, ele era uma pessoa que ele tinha um desejo muito grande, lutar na guerra. Ele quer ser guerreiro, ele quer lutar, só que ele não pode. Por incrível que pareça, ele não pode por um defeito que, assim, irmãos, aos nossos olhos hoje, é ridículo, mas naquela época era um defeito. Sabe qual era o defeito de Eude? Ele era canhoto. Ele era canhoto. Por isso ele não podia ir para a guerra. E por que não podia ir para a guerra? Porque eles só ensinavam os guerreiros a lutar com a mão direita. Não existiam pessoas canhotas que soubessem manusear bem uma espada, não tinha instrutor para isso. Então o que fizeram? Eude era benjamita, era uma característica do povo de Benjamim, essa questão de ser canhoto, não sei porquê, mas os benjamitas eram canhotos em sua maioria, tá? E Eude ele foi separado para poder fazer serviços administrativos. Então Eude ficou ali recolhendo impostos, né? Ele ficava ali se correspondendo com o palácio do rei Eglon, que era o rei, que era, digamos assim, o ditador da nação de Israel naquele período dos juízes, né? Digamos que Israel era uma espécie de nação vassala, que recolhia impostos para outra nação, né? Era uma situação de dominação política, uma situação bem complicada. Mas aconteceu. E ele queria fazer parte do exército, não podia, ficou ali, né, mexendo com dinheiro. Só que aconteceu uma situação, irmãos, que é o seguinte: o povo de Israel, sempre que ele se arrependia dos seus pecados, Deus libertava o povo. Era sempre assim. O povo de Israel agia com idolatria, vinha uma nação e subjugava Israel. A nação de Israel se arrependia, vinha Deus, levantava um juiz e libertava a nação. Era isso que acontecia. O contexto do livro de Juízes é esse. Só que quem foi que Deus levantou para poder libertar a nação de Israel
do cativeiro do rei Eglon? Foi lá, o Eude, canhotinho. Mas como é que isso aconteceu? Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 3, você vai perceber que Eude, ele tinha acesso ao palácio. Opa, oportunidade. Ele tem uma oportunidade privilegiada, ele tem acesso onde nenhum outro guerreiro tem. Quando ele vai chegar no palácio, como todo mundo sabe que os guerreiros só guardam as suas espadas do lado esquerdo, porque quem é canhoto, quem é destro, guarda a espada do lado esquerdo, não é? Então, como é que funcionava a revista no palácio do rei Eglon? Perdão. Como é que funcionava a revista? Se a espada ficava guardada do lado esquerdo, a pessoa chegava ante a guarda real e fazia. Essa era a revista. Você mostrava o seu lado vazio de espada e entrava. Eude era canhoto, ele tinha uma adaga. A adaga ficou guardada do lado direito. Ele chega no palácio, mostra esse lado vazio, tem acesso e entra. Quando ele está de frente ao rei Eglon, o que ele faz? Ele pega a adaga e enfia no intestino. E diz a palavra de Deus que tudo aquilo que estava no intestino do rei saiu para fora, vazou. E ele mata o rei Eglon, tranca o rei Eglon, e ficam os guardas na porta achando que está tudo bem, pensando assim, o rei não está me ouvindo porque deve estar aliviando o seu ventre. Ainda dizem isso. Então, o guerreiro escolhido por Deus na época dos juízes, para poder matar o rei do povo opositor, era um canhoto que sequer podia ser guerreiro de batalha, mas foi esse que Deus usou. Os irmãos estão entendendo que Deus tem armas específicas para cada um de nós. Não importa, irmão, se ao olhar dos outros, o que Deus me deu é inofensivo. É isso que Deus quer que você use. Rodrigo, eu só sei tocar guitarra, eu só sei cantar, eu só sei varrer a igreja. Usa para a glória de Deus. Glorifica o nome de Deus através daquilo que Ele te entregou. Porque quem distribui dom, irmão, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ficar muito triste se a gente for daquela tipo de pessoa que recebe um presente e age com ingratidão. Né? Que chato, né, você, né, irmão? Você dá de presente para alguém uma camisa que ela nunca usa. Né? Deu um tênis ali, nunca usou. Eu não tenho essa desculpa, minha mãe é costureira, então tudo que ela fazia eu usava. Senão eu andava pelado. Né? Mas usava e uso até hoje, com muito orgulho. Porque eu não sou ingrato. Se a minha mãe me dá presente e eu uso, irmãos, Deus é nosso Pai. Derramou sobre nós a presença do seu Santo Espírito. Aleluia. Usa os dons que o Espírito te entregou para a glória de Deus, meu irmão. Aleluia. Davi não tinha espada. Tinha 5 pedras e uma funda. E derrotou lá o gigantão lá, bobão lá, que foi afrontar o povo de Israel. E deu tudo certo. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Irmãos, já são 11 horas. Muito mais eu teria para falar, mas eu não vou me estender. Mas eu penso que aquilo que foi entregue, o Espírito Santo, ele vai frutificar no coração de cada um dos irmãos. Eu vou pedir que os irmãos se levantem sustentados na sua presença, Deus. Pai, como foi difícil estar aqui hoje de manhã. Tu sabes, Deus, tu sabes. Aleluia. Tu sabes, Deus, como eu estava ontem à noite. Tu sabes como eu cheguei do Rio. Mas o Senhor tem me sustentado, Pai. Muito obrigado, Deus. E nós tivemos a oportunidade, mais uma vez, de estar diante da sua igreja, entregar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E nós te louvamos, Pai, porque essa foi mais uma manhã de revelação para as nossas vidas. Deus, a gente às vezes olha para um gigante só, Deus, e tem vários. Às vezes tem tanto gigante, Deus, tanto. Talvez a gente não saiba nem qual que a gente vai combater primeiro. Mas eu te peço, Pai, direciona as nossas batalhas. Direciona as nossas lutas, Senhor. A gente vai encontrar oposições no meio do caminho, a desconfiança. A gente vai encontrar pessoas que vão se opor a nós, que vão tentar frear os planos de Deus na nossa vida. Mas assim como foi com o seu servo Davi, Pai, nos ajuda a não correr de batalhas, aleluia. Nos ajuda a enfrentar as nossas lutas, Deus, porque o Senhor quer um amadurecimento nosso. A gente não pode ser crente infantil a vida inteira, Deus. A gente não pode ser infantil.
A gente, às vezes, tem que receber leite a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, sendo que o Senhor quer nos dar alimento sólido, Pai. Mas Davi, novo, moço, bem jovem, pastor de ovelhas, despreparado para a guerra, mas tinha o Senhor ao seu lado, aleluia. Assim somos nós, Deus, nós queremos crescer na sua presença, enxergar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, não discutir com quem quer que seja. Deus nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque nós temos aí uma caminhada até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. As oposições não vão parar, mas nós também não vamos parar no nome de Jesus. Nós não vamos, Pai. No nome de Jesus nós declaramos isso diante do Senhor. A sua igreja não vai parar, Deus. Não tem Golias que nos pare, não tem Golias que nos breque, não tem pessoa que desafie o Senhor Jesus, o Evangelho, a mensagem da igreja, porque são as portas do inferno que não resistem contra nós, não o contrário. Nós estamos avançando enquanto o inferno recua no nome de Jesus. Pai, que seja assim a nossa história, que seja assim o nosso testemunho e que seja assim a nossa trajetória para a glória de Deus. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Evangelista irmão Divaldo. Glória a Deus. Irmão, graças a Deus, essa é a minha. Glória a Deus. Nosso presbítero Rodrigo, mais uma vez, nos trouxe uma lição, um ensinamento. E eu tenho certeza, irmão, que vamos sair daqui mais forte e mais confiante, né? Que Deus continue abençoando nosso irmão, como sempre tem abençoado. E eu quero já também falar para a igreja que o nosso pastor está ausente, porque ele foi fazer uma visita a um irmão, agora é pela manhã, então não pôde estar aqui conosco na escola dominical. Mas ele vai estar conosco aqui à noite, e eu já convido a igreja, né, para estar aqui, né, todo mundo vindo de máscara, trazer a sua água, para cultuar aqui nessa noite. Amém, irmão? Gostaria de chamar o nosso... Glória a Deus. O irmão Elias, fazer a oração para encerrar. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graça te dou, Senhor Jesus, dos céus e da terra. Continua abençoando, Jesus, os teus servos. Pai, que dos que estão aqui no templo, outros estão nas lives, assistindo também essa escola maravilhosa, Deus querido. Pois o maior gigante, Deus querido, não é aquele que está lá fora, mas é aquele que está dentro de nós. Que possamos vencer, meu Deus, vencer o medo, vencer os dias. Pai querido, tome nas tuas mãos, nos dê um dia feliz e alegre. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Tem a sua irmã, pode dar uma bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que não espera só agora, mas para todos sempre, que todos digam. Amém. Encerrada a escola dominical, vamos para casa em paz, amém?